Conhecimento e moralidade em Spinoza. Segunda parte. Há duas formas de conhecimento para Spinoza: o conhecimento inadequado e o conhecimento adequado. O conhecimento inadequado, quando se faz pelo fato de que a mente, é consciência do corpo, apercebendo-se das modificações corpóreas, e por meio dessas modificações conhecendo indiretamente os outros corpos, das outras pessoas também e os objetos ao nosso redor. Esse é o caso de nosso conhecimento sensível. Conhecimento inadequado é, portanto, conhecimento sensível, conhecimento empírico. Mas essas são formas inadequadas de conhecimento, posto que são formas indiretas de conhecimento. Para Spinoza, a mente contém não só a ideia do corpo, ideia corporis, mas também a ideia da ideia, o que nos leva a níveis superiores de conhecimento. Vamos então ao conhecimento adequado. Ele se divide naquele que começa pela concepção das coisas, nos aspectos comuns a todas, que é o caso das leis da matemática e da física, e além dele existe o conhecimento das essências. Resumindo, há três gêneros reais de conhecimento. Primeiro, o conhecimento por imagens confusas, vindo da experiência sensível e da sua memória. Conhecimento empírico. Segundo, o conhecimento das noções comuns. Exemplo, o conhecimento matemático, o teorema de Pitágoras, a prova desse teorema. Em terceiro lugar, nós temos o conhecimento intuitivo, que procede das ideias adequadas dos atributos divinos, a ideia adequada das essências das coisas. Por ele, a mente como que salta pelas provas, pelos passos da demonstração e chega ao ponto original do qual procede a realidade. Exemplo: a lei das proporções me é intuitiva. Eu sei que 1/2 é igual a 3x, onde x, obviamente, é 6. Conhecimentos do gênero 2 e 3 são verdadeiros e necessários, pois eles são adequados e refletem a ordem da natureza onde tudo é necessário. A noção do contingente é produto da imaginação. Isso não existe. Só a razão entende o mundo subspecie eternitatis, ou seja, a luz da eternidade, permitindo o conhecimento adequado e perfeito de Deus. Assim, para Spinoza, o espírito humano é capaz do conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus, nisso consistindo a sua bem-aventurança. Passemos agora em interessantes observações psicológicas e morais de Spinoza. Para ele, a mente sofre na medida em que tem ideias inadequadas, ideias que são advindas das paixões, que são conhecimento do corpo, que é o conhecimento imperfeito. Em contraposição a isso, a mente age na medida em que tem ideias adequadas, que são advindas de sua própria natureza. Como a mente é a ideia do corpo, ela deve buscar fazer com que este se conserve, com que este se preserve. Daí que a consciência de que do que potencia o corpo, potencia também a mente. Alegria, letitia, é a consciência desse aumento de potência, enquanto a tristeza, tristitia, é a consciência de uma diminuição dessa potência. As paixões fundamentais para Spinoza são três: alegria, letitia, a tristeza, tristitia, e o desejo, cupiditas. Delas se derivam todas as outras. Vejamos agora como, para Spinoza, outras paixões se derivam da alegria, da tristeza e do desejo. O amor, por exemplo, é a alegria
acompanhada da ideia de uma causa exterior. O ódio é o sofrimento acompanhado da ideia de uma causa exterior. O ódio pode ser aumentado pelo ódio recíproco, podendo ser cancelado pelo amor, pensa Spinoza. Daí que é uma boa máxima a de que devemos proporcionar alegria ao que nos odeia, de forma que nós cancelaremos o ódio. Isso, é claro, na medida do que for razoável. O ódio e o amor diminuem quando percebemos que a causa de nossa tristeza ou alegria não é livre, mas determinada por outras, e ainda outras causas e ainda outras, de modo infinito. Ora, como o ódio não passa de tristeza, quando as causas imaginadas pela tristeza são reconhecidas como sendo infinitas, o ódio se distribui em uma infinidade de objetos, diluindo-se. Esse é o mecanismo de racionalização spinoziano, que por vezes pode ser traduzido, talvez mal, pelo dito de que tudo compreender é tudo perdoar. Tudo considerado, o que a razão exige é que cada um ame a si mesmo e busque aquilo que lhe é realmente útil em aumentar a potência do próprio ser. Nisso é que consiste a felicidade. Nós somos mente e o que aumenta a nossa potência é o conhecer. Logo, o bem supremo para a mente é o conhecimento de Deus, natureza ou substância. Isso é uma defesa da vida intelectual, mas isso não é egoísmo, pois quanto mais o homem conhece, mais ele possibilita que outros seres humanos, na medida em que também são dotados de razão, usufruam desse conhecimento. E se não quiserem usufruir também, o que se há de fazer? A alegria é boa, o sofrimento é mau. A alegria, como já vimos, é a consciência do aumento da potência do corpo. O ódio nunca pode ser bom e as paixões a ele relacionadas, como a inveja, o escárnio, o desprezo, a ira, a vingança, são limitadoras. E as ações movidas por essas paixões são sempre torpes e injustas. Como o ódio é sempre mau, quem vive segundo a razão deve, sempre que possível, retribuir com amor e generosidade o ódio, a ira e o desprezo. Uma ética altruísta que é defendida por Spinoza. Altruísta, mas em termos que tem um fundamento utilitarista, ou utilitário, ou que não deixa de ser autocentrado, egoísta, em parte, em certa medida, de alguma forma. Vejamos alguns sentimentos que não são considerados positivamente por Spinoza. A compaixão é inútil, é um sentimento inútil. Nós devemos ajudar o próximo porque a razão prescreve, mas não por compaixão, pois ela nos leva a sofrer junto com o outro. O arrependimento do mal realizado também é maléfico, pois só acrescenta sofrimento ao sofrimento. Como dizia Henry Miller, arrependimento é mera perda de tempo. A humildade é um mal também porque é sofrimento da própria impotência. A humildade é boa, mas sem ela se vai mais longe, como diz um provérbio popular. Soberba é um mal também, pois depende do conhecimento errôneo de si, de uma noção excessiva que a pessoa tem de si própria. Aviltamento também é um mal, por também depender de um conhecimento errôneo de si mesmo. Já que tudo é determinado, não há, de fato, mal na natureza, sendo o pretenso conhecimento do mal uma ideia inadequada. Portanto, se tivermos somente ideias adequadas, não teremos conhecimento do mal. Nós nos libertamos das paixões pela força da razão, conquistando assim a liberdade. E o método prescrito por Spinoza já foi aventado. A razão domina as paixões na medida em que as conhece, objetivando-as. Como já notamos, uma paixão deixa de sê-lo quando se tem dela uma ideia clara e distinta.
Uma vez que ter dela tal ideia significa considerá-la efeito de uma realidade dependente de um número infinito de causas, todas elas necessárias, quando isso acontece, a paixão sofrida deixa de suscitar ódio ou amor pela causa, já que nos damos conta de que a causa já foi determinada por infinitas outras causas. Desse modo, o ódio e o amor se diluem, distribuindo-se em infinitas realidades. Assim, organizando nosso pensamento, nós organizamos também nossas paixões, vendo-as como o momento necessário da eterna ordem das coisas, que é Deus. Quanto a Deus, devemos amar a Deus ou a natureza, mas Deus não nos ama, pois a eterna ordem das coisas, ou seja, Deus, não tem paixões. O espírito humano não pode ser totalmente destruído com o corpo, restando dele algo de eterno. Sentimos que na mente, como na ideia do corpo, há algo eterno. Isso me lembra a metáfora do túnel de vidro de Derek Parfit, que eu vou ver se traduzo. Minha vida parecia-se com um túnel de vidro, através do qual eu me movia a cada ano mais depressa, e no final havia apenas escuridão. Quando eu mudei o meu modo de ver, as paredes de vidro do túnel desapareceram, e agora eu vivo ao ar livre. Há ainda uma diferença entre a minha vida e a vida das outras pessoas, mas essa diferença é menor. Outras pessoas estão mais próximas, e eu estou mesmo menos concernido sobre o resto, acerca do resto de minha vida, e mais acerca da vida das outras pessoas. Talvez seja essa uma forma de permanência do ser humano, através da permanência de seu pensamento, ou de suas paixões, ou de seu ser mental nas outras pessoas. A vida do espírito é conhecimento. O conhecimento do terceiro gênero gera a suprema alegria do espírito para Spinoza, que, unida à ideia de Deus, produz o amor dei intellectualis, o amor intelectual a Deus, que é parte do infinito amor com o qual Deus ama a si mesmo, Deus, a própria natureza e nós mesmos, uma vez que somos parte de Deus. Essa é a bem-aventurança através da qual anulamos o excesso das paixões. Sobre a bibliografia, há uma tradução bilíngue em português. Existe o livro de Scruton. Eu recomendo particularmente o livro de Garrett Thompson, que é um quebra-galho extremamente bom para iniciantes.